Se você clicou nesse vídeo é porque em algum momento já pensou em parar de trabalhar, ou pelo menos trabalhar só se quisesse, poder viajar mais, ficar mais com a família, acordar sem o despertador, escolher como usar o seu tempo. Mas aí vem a realidade, os boletos, as dívidas, a inflação, o seu salário curto e aquela sensação de que a independência financeira é coisa de milionário ou de quem ganha rios de dinheiro. A verdade é que existe um caminho realista para conquistar a sua liberdade financeira. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, não vai ter nenhuma mágica. O que eu vou te mostrar aqui é o passo a passo, começando com pouco e errando no caminho, mas tem que ter insistência. Esse vídeo é para você que está cansado de ouvir promessa furada, quer um plano prático, com pés no chão. Então já pega o papel e a caneta, porque a partir de agora a gente vai desenhar o seu mapa de independência financeira. E antes de falar de números, de investimento ou de onde aplicar o dinheiro, a gente precisa entender o principal motivo que faz a maioria das pessoas nunca atingir a independência financeira. E o motivo é simples, a maioria nem sabe o que realmente é a independência financeira. Para muita gente, independência financeira é ganhar na loteria, para outros é ter uma empresa milionária, e tem gente que acha que é só quando tiver mais de 10 imóveis alugados ou viver de dividendos da bolsa. A real é que a independência financeira é muito mais sobre quanto você gasta do que sobre quanto você ganha. E ela acontece quando os rendimentos dos seus investimentos conseguem pagar o seu custo de vida. Se o seu custo de vida for alto, você precisa de muito dinheiro. Se ele for mais enxuto, você precisa de menos patrimônio acumulado. Vamos para um exemplo prático. Pessoa A, ela gasta 15 mil por mês. Ela vai precisar de pelo menos uns 4,5 milhões investidos para gerar uma renda segura. Uma pessoa B vive com menos de 4 mil por mês. Para ela atingir a sua liberdade financeira, ela vai precisar de 1 milhão, 1,2 milhões. Agora você percebeu a diferença? Além disso, outro motivo que impede as pessoas de chegarem lá é focar só no curto prazo. Elas querem resultado em 6 meses. Não tem paciência em construir o patrimônio ao longo de 5, 10, 15 anos. E ainda tem problema de falta de método. A pessoa até guarda um pouco por mês, mas gasta tudo no mês seguinte. A pessoa investe errado, faz empréstimo para viajar, e assim a vida vai passando e ela continua presa na corrida dos boletos. Se você não tiver um método e um plano, e principalmente a constância, você nunca vai sair do lugar. Mas a boa notícia é que esse plano ele existe, e é exatamente isso que eu vou te mostrar nos próximos capítulos. Agora que você já entendeu o que te impede de chegar lá, vamos falar de números. Sabe quanto dinheiro você precisa realmente para viver de renda? A resposta ela vai depender de uma coisa só, seu custo de vida mensal. Se hoje você gasta 3 mil por mês para viver, sua independência vai ser muito mais fácil de atingir do que quem gasta 10 mil por mês. A conta base para quem busca a independência financeira ela é a seguinte, o seu gasto anual multiplicado por 25. Isso vem da famosa regra dos 4%, que diz que você deve retirar 4% ao ano do seu patrimônio de forma sustentável, sem correr grandes riscos de quebrar o capital ao longo dos anos. Um exemplo prático, se você gasta 4 mil por mês, isso dá 48 mil por ano. Multiplicado por 25, precisa de 1,2 milhão investidos para viver de uma renda sem precisar trabalhar. E se você gasta mais, a conta ela vai subir. Se você gasta menos, ela sobe menos, né? O importante aqui é não chute o seu número, não se iluda. Pegue agora um papel, anote todos os seus principais gastos mensais e faça esse cálculo. E quando a gente fala de independência financeira, muita gente acha que só existe um tipo. Aquele momento em que você nunca mais vai precisar trabalhar. Mas a verdade é que existe pelo menos 3 níveis de liberdade financeira. E cada um deles já pode mudar muito a sua qualidade de vida. O primeiro, a liberdade de sobrevivência. É quando você consegue cobrir o seu mínimo necessário para viver, moradia, alimentação, transporte, saúde. Talvez não dê para viajar todo ano, talvez ainda precise de uma renda extra, mas o básico ele já vai estar garantido. E para muita gente, só de chegar nesse nível já vai representar um alívio enorme. E um outro tipo é a liberdade do estilo de vida. Aqui você já consegue bancar o seu padrão de vida que gostaria de ter, sem precisar de um emprego tradicional. Pode viajar de vez em quando, escolher onde morar, ter um pouco de mais conforto, né? Mas tudo isso depende de uma renda passiva. Uma outra é a liberdade de legado, né? Esse é o nível que seu patrimônio não só sustenta o seu estilo de vida, mas também cresce com o tempo, permitindo que você deixe herança,
faça doações ou invista em projetos que acredite. Por que saber disso? Porque às vezes você acha que vai ser feliz com 5 milhões investidos, mas na prática, só de atingir o primeiro nível, a sua vida ela já vai mudar completamente. Agora que você já tem uma clareza sobre os níveis de liberdade, vamos falar de como acelerar esse processo. Não dá para falar de independência financeira sem a gente falar dos hábitos diários. Por exemplo, você tem que se pagar primeiro, antes de pagar boletos, antes de gastar no cartão, você tem que separar uma porcentagem do quanto você ganha por mês. Comece com 10, depois tenta aumentar para 20, 30%. Quanto maior for a sua taxa de poupança, que é o quanto você guarda, né, mais rápido você vai chegar lá. Um outro ponto é que você tem que viver abaixo do seu padrão. Não adianta ganhar mais e gastar mais. Quanto menos for o seu custo de vida em relação à sua renda, mais sobra para investir. E isso vai encurtar muitos anos da sua jornada até chegar à sua independência. Uma parte importante é que você tem que aumentar a sua renda ativa. Se dá para fazer um bico, pegar um projeto de freelancer, vender algum serviço ou um produto, faça. Toda a grana extra que entrar, você deve investir diretamente. O segredo, ele vai estar na constância e na disciplina. E entender que cada real que você investir hoje vai te economizar anos para você chegar lá na frente. Quando você ouve falar em viver de renda, talvez imagine alguém com vários imóveis ou com vários milhões investidos. Mas existem formas muito mais acessíveis de construir uma renda passiva, principalmente se você estiver começando com pouco. E vamos falar das principais. Um tesouro IPCA+, é um investimento mais simples e seguro para quem quer garantir uma renda futura. Você investe hoje e o governo te paga uma taxa fixa mais a inflação lá na frente. O ideal é para quem está pensando a médio e longo prazo. Uma segunda opção são os CDBs de longo prazo. Os bancos menores, eles costumam pagar mais taxas para quem topa deixar o seu dinheiro investido por alguns anos. Claro, sempre observe a saúde do banco e se esse investimento ele vai ter a cobertura do FGC. Uma outra opção é os fundos imobiliários, que com pouco dinheiro você já consegue começar a receber os seus rendimentos mensais. Os fundos imobiliários, eles investem em imóveis ou papéis ligados ao mercado imobiliário e eles distribuem todos os meses os aluguéis que são recebidos. Uma opção que eu gosto muito são as ações que elas pagam dividendos. Se você tem um perfil um pouco mais arrojado, pode começar a investir em empresas que distribuem lucros. Não precisa saber escolher as ações sozinho. Existem ETFs de dividendos que já fazem essa seleção para você. E tem uma renda passiva fora do mercado financeiro. Aqui entram coisas como royalties de livros, cursos online, canais de YouTube monetizados, entre outras coisas. O importante é entender que a sua renda passiva pode vir de várias fontes. De quanto mais diversificado você estiver, melhor. Agora que você sabe onde pode investir, a pergunta é, por onde começar? O primeiro passo é que você monte a sua reserva de emergência. Antes de pensar em fundos imobiliários, ações ou qualquer investimento de longo prazo, garanta pelo menos uns 3 a 6 meses do seu custo de vida em algo seguro que ele vai ter uma liquidez diária. Um Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária vai te suprir. Um segundo passo é que você deve definir o seu objetivo principal. Se o seu foco é a independência financeira, pense lá no longo prazo. Invista de uma forma equilibrada entre renda fixa, você vai ter mais segurança e estabilidade. Aí, claro, tem os fundos imobiliários, que é para começar a construir uma renda passiva que todos os meses vai cair na conta, né? E os ETFs e as ações para buscar o crescimento do seu patrimônio. Um terceiro passo é que você tem que automatizar os seus aportes. Assim que o salário cair na conta, já programe uma transferência automática para a sua corretora. Isso evita que o dinheiro ele suma ao longo do mês e você acaba gastando algo que você queria guardar. E um quarto passo que é bem importante é que você tem que reinvestir tudo. No começo, cada dividendo ou rendimento que cair na sua conta, você deve reinvestir. Isso ele leva a um efeito de bola de neve, que é todo o valor que entra na conta você vai reinvestindo. E agora vamos falar dos maiores vilões para quem está começando no caminho da independência financeira. Esses erros eles podem parecer pequenos, mas eles podem te atrasar por muitos anos. Primeira parte é aumentar o seu padrão de vida antes da hora. Sabe quando você começa a ganhar um pouco mais e já troca de carro, muda de apartamento, aumenta seus gastos? Então, isso é o que chama de inflação de estilo de vida. Cada vez que seu custo de vida sobe, o tamanho do seu patrimônio que você precisa para ter a independência financeira, ele vai aumentar. Um outro ponto é girar o seu patrimônio por impulso. Ficar pulando de investimento em investimento, tentar acertar o investimento da moda. Isso, além de gerar custos com impostos e taxas, isso te tira da consistência. Um terceiro ponto é se comparar com os outros. O vizinho está investindo em cripto, o colega está ganhando com day trade. Cada um tem o seu momento de vida, uma meta e um perfil de risco. Você tem que focar no seu plano. E provavelmente o teu vizinho às vezes nem um plano tem. Um quarto ponto é tomar o risco desnecessário. Quer acelerar sua dependência financeira? Ótimo. Mas tomar um risco exagerado pode te fazer perder tudo. Sempre respeite o seu perfil e a sua estratégia.
A ideia é você ter constância e não precisa apostar ao longo desse tempo. Muita gente adia o começar porque acha que precisa de muito dinheiro. A verdade é que o tempo é mais importante que o valor inicial. Um exemplo prático. Quem investe R$ 300 por mês a partir dos 25 anos, com uma rentabilidade média de uns 10% ao ano, aos 55 anos ela vai ter acumulado mais de 600 mil. Agora, se você deixar para começar aos seus 35 anos, mesmo investindo o dobro, que é R$ 600, o seu valor acumulado ele vai ser menor. Por quê? Por causa dos efeitos dos juros compostos ao longo do tempo. Cada ano que você adia, te custa milhares de reais lá na frente. E um recado importante é, não importa quanto você pode investir hoje, o importante é que você comece. Nem que seja com R$ 50 por mês. O que você não pode é ficar parado um tempão. E aqui vem um dos maiores desafios de quem busca sua independência financeira, que é manter o seu plano quando tudo der errado, porque vai acontecer. Vai ter momentos de crise, a bolsa vai cair, os fundos eles vão desvalorizar, a inflação ela vai sempre subir. Você pode até passar por momentos difíceis na sua vida pessoal, um desemprego, uma emergência familiar, um problema de saúde. O segredo é entender uma coisa: o maior risco não é o mercado, é você desistir. Se em cada crise você parar de investir, vender seus ativos no pânico ou simplesmente abandonar o seu plano, você vai andar em círculos. Quem chega na independência financeira é quem consegue atravessar os momentos ruins, continuando aportando. No fim, quem chega na independência financeira é quem consegue atravessar os seus momentos ruins e continuando os seus aportes. Se em algum mês a grana apertar, você tem que diminuir o valor do aporte, mas você tem que continuar investindo, nem que seja R$ 10 por mês. Mantenha um hábito vivo, porque o que constrói o seu patrimônio é a constância ao longo dos anos. E a pergunta é, quando você finalmente chegar lá? Quando seus investimentos estiverem gerando renda suficiente para pagar suas contas, o que você vai fazer? Muita gente acha que vai simplesmente parar de trabalhar ou viver na praia. Mas a verdade é, quando você atinge a sua independência, surge um novo desafio, dá sentido aos seus dias. Alguma possibilidade, continuar trabalhando com o que ama, mas sem aquela pressão financeira. Quero viajar mais, levar minha família para viajar. Quero abrir um novo negócio, mas por paixão, não por dinheiro. Ou fazer trabalhos voluntários. Muitas pessoas elas levam isso em consideração. Ou acaba querendo cuidar da sua família com mais presença, porque ao longo do tempo para construir o patrimônio acabou deixando a família de lado. E uma outra coisa importante é você ter a gestão do seu patrimônio. Quando você começa a viver de renda, precisa administrar bem os seus saques. E se você chegou até aqui, já fez algo que 90% das pessoas não fazem, que é dedicar o seu tempo para tentar entender de verdade o que é a liberdade financeira e como construir a sua. A maioria continua vivendo no piloto automático, gastando tudo que ganha, caindo em armadilhas de consumo, tentando enriquecer rápido e quebrando no meio do caminho. Mas você não. Você parou, sentou, escutou até o final. Está nas suas mãos agora você construir a sua liberdade financeira. Talvez o começo vai ser difícil. Talvez você olhe para a sua conta hoje e pense: mas eu tenho tão pouco, será que vai fazer diferença? Eu vou te dizer, faz muita diferença. Todo grande patrimônio, ele começou com o primeiro depósito, com o primeiro aporte, com o primeiro mês de disciplina. Se você colocar em prática tudo que eu te mostrei aqui, você pode ter certeza, daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai agradecer por ter começado hoje. E não é sobre ganhar na loteria, não é sobre ficar rico do dia para a noite. É sobre ter paz, segurança, uma liberdade, e viver a vida nos seus termos. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo direto. Aqui eu vou sempre te levar as coisas sem enrolação e sem nenhum economês. E lembra sempre, dinheiro é só uma ferramenta. A verdadeira riqueza é o tempo e a liberdade que ele vai te proporcionar. Vamos para cima e conta comigo.